Fred, vindo? Fred, Diga. me ouve? Gente, eu estou querendo, desculpem, a gente às vezes tem sentimentos ruins, eu estou querendo matar este telefone de São Paulo, de quem quer que seja, está fica ligando, eu não estou conseguindo acessar pelo Wi-Fi. Então, peço desculpas a você, viu, Fred? Porque eu estou tentando Nada. aqui, mas o Wi-Fi não está funcionando. E aí, pelo 3G, você sabe que esses números de São Paulo, Minas, enchem o saco. Aí eu perco o áudio depois disso. Terrível. Mas tá me Mas, ouvindo? enfim, estou lhe ouvindo bem. Agora eu estou lhe Você ouvindo. gravou O a problema primeira é que parte? Você gravou a primeira gravei, parte? gravei. Na verdade, eu vou mudar o nome da live de prosa literária para retalhos literários, né? A gente vai conseguir. Aos poucos a gente chega lá. Vamos lá. Então, Fred, eu falava sobre o seu livro, né? Janelas Abertas, e eu li, achei espetacular. O livro, inclusive, com um prefácio maravilhoso de Jorginho, né? Que não sei se ele É, voltou aqui, mas um prefácio maravilhoso. E aí, nessa live, nessa live, que é nesse livro, no livro? eu tirei um trecho aqui que eu achei fantástico. Eu vou pedir permissão para ler. Claro. Você coloca assim no seu discurso, né, quando você recebeu o título de professor honorário da Universidade Continental no Peru, você fala um pouco sobre o tempo que se deve dedicar à leitura. E você diz: poucos refletem, ponderam, silenciam. A leitura exige tempo. Leitura rápida é oxímoro, é uma contradição. Pensar exige calma. Pensar exige certo sofrimento. Pensar dói. Pensar cansa. Mas o pensar é o pressuposto do opinar e do decidir. Não é fácil dizer isso em um tempo em que, 2 minutos após uma postagem no Facebook, já há 100 likes. Nos tempos atuais, é preciso fazer a apologia da reflexão e do silêncio. Em primeiro lugar, dizer que eu amei essa frase. E, em segundo, falando um pouco sobre tempo de leitura, né? Como é que você faz essa divisão entre seu tempo de leitura jurídica, de leitura não jurídica, o resto da sua vida, né? Como é que você se organiza e como é que você divide esse seu tempo? Eu não tenho assim uma organização, né? Não tenho um compromisso com leitura não jurídica. Embora leia muito, porque, como eu disse na conversa com Jana, quem assina a Piauí, a revista Piauí, portanto, se compromete a ler a Piauí. Ler a Piauí é ler um livro por mês. A Piauí é do É tamanho verdade. de um livro, né? São 90 páginas de uma letra 5. Aquilo ali é um livro. Então, quem lê uma Piauí por mês está lendo um livro num texto. Textos excelentes, e tem como texto mesmo, com qualidade literária, né, muito grande, né? E tem textos que são verdadeiras obras-primas na Piauí. Então, por exemplo, eu leio a Piauí todo mês. Eu tô uma Piauí atrasada. Eu estou terminando a de junho. A de julho chegou, eu nem abri. Embora tenha lido um texto da de julho que circulou, esse eu já li. Mas os outros textos eu nem li ainda. Então, eu não tenho um roteiro. Embora leio rotineiramente, livros no geral. Agora, por exemplo, eu estou lendo Hello Brasil, Hello Brasil, que é a reedição de um livro de 1991, 92, de Conrado Caligares. Quando ele chegou ao Brasil, ele escreveu um livro com olhos de um italiano vindo morar no Brasil. E aí ele fez uma edição 25 anos depois, com um pós-fácil, né? Uma introdução a essa edição, muito, muito interessante. E eu estou gostando muito. É o livro que eu estou lendo nesse momento. Pois é, imagine uma Piauí, inúmeros textos jurídicos e várias indicações que você vira e mexe e manda para a gente, né? Harari, Saramago. Então, eu fico imaginando quantas horas tem seu dia. Ainda estou contando aqui para ver quantas horas tem seu dia, viu? Meu dia é Porque você lê longo. muito. Meu dia realmente é um dia longo, porque eu acordo muito cedo. Eu acordo assim cedo, biologicamente falando, não há nem despertador. Então, meu dia realmente é longo. Cedo que horas, Fred? Assim, normalmente 5h30. Aí, às vezes, E vai 5 dormir que horas. horas? É o normal, né? 11 horas, 10h30, 11 horas. É o normal, assim. Eu durmo 6 horas,
6 horas e meia por dia. É o normal. Às vezes, quando eu estou mais cansado, ou muito cansado, talvez eu fique prostrado, acorde 7 horas. 6h30, 7 horas. Nesse seu livro, Janelas Abertas, eu estava comentando, eu até conversei há pouco tempo atrás com o Jorginho, falando que eu amei o prefácio que ele fez, né? E eu achei interessante que nesse prefácio ele diz que lendo o livro, ele que te conhece, assim, mais intimamente, ele diz que lendo o livro, ele enxerga ali o seu DNA, né? Ele enxerga ali, ele diz suas saudades. Esse livro, Janelas Abertas, pode, de alguma forma, ser considerado um livro autobiográfico? Veja, ele é uma coletânea, né? Ele é uma coletânea de textos, de textos não jurídicos das mais variadas naturezas, né? Você tem aí prefácios, você tem meus discursos, você tem necrológios que eu fiz. Eu gosto de fazer necrológio. Já fiz uns 5, acho, 4 ou 5 na minha vida. E tem os textos avulsos. E tem os textos avulsos, né? Os textos avulsos. Tem uma carta que eu escrevi para o colégio de meus filhos, que eu coloquei ali porque é o que eu gosto mais. O texto de que eu mais gosto no livro é a carta que eu escrevi no colégio. Veja que viagem. Da gincana? Os textos que eu mais gosto ali é o texto que é a carta que eu fiz para o colégio e o texto que eu escrevi para meu filho caçula no dia que ele nasceu. Inclusive, foi para ele que eu dediquei o livro. São os textos de que eu mais gosto. Assim. Acho que, diga. Ai, graças a Deus. Eu recebi uma outra ligação aqui, mas dessa vez ela não conseguiu interromper a live. Gente, pelo amor de Deus. Vamos Enfim, nessa. vamos nessa. Na medida que são textos que falam um pouco sobre as minhas impressões, né, as minhas impressões sobre determinadas coisas, ou algumas experiências de vida, é claro que carregam muito de mim, né? Mas não tem nenhuma pretensão autobiográfica. Nenhuma. É porque ali a gente percebe trechos dos seus gostos. Acho que o que Jorginho colocou mesmo. A gente percebe um pouco de seu modo de ser, um pouco da sua vida ali. Você vai contando trechos da sua vida. Os meus afetos, né? Sim, os meus afetos se revelam muito facilmente ali. Como o Jorge é meu amigo próximo há muito tempo, e ele acompanhou boa parte das coisas que se passaram ali, ou que foram referidas ali, ele se conectava muito mais facilmente, né? Com o que eu dizia, com as minhas impressões. Por isso que eu escolhi ele para ser o prefaciador. Me sugeriram colocar aqui o celular no modo avião. Gente, eu não posso colocar no modo avião, porque meu Wi-Fi foi justamente o problema. O Wi-Fi pifou, então eu tô tendo que fazer pelo 3G. Pensem o desespero da pessoa aqui. Né? Mas vamos lá. Orem por mim, corrente de orações aí durante a live. Fred, ainda dentro dessa sua coletânea de textos, teve um texto especificamente que me chamou a atenção. Eu queria que a nossa prosa literária seguisse um pouco o rumo desse texto. Eu achei super interessante. No seu discurso de Paranifia, para uma turma da UFB em 2001, você faz uma lista das pessoas que não devem ser seguidas e que devem ser evitadas. Eu achei fenomenal. Você diz: os canalhas, os medíocres, os pusilânimes, os intolerantes e os inumanos. Dentro dessas categorias, eu pesquei aqui algumas dessas pessoas e queria discutir assuntos literários relacionados a esse tema. Primeiro você fala dos canalhas, né? E você diz assim, que é muito forte a cena de um canalha sendo aplaudido, né? Que a gente precisa saber para quem que a gente não deve bater palma. E aí eu fiquei pensando no mundo literário, né? Às vezes nós temos excelentes obras escritas por pessoas cujas vidas pessoais muitas vezes nos conduzem a achar que elas não seriam pessoas tão retas assim, né? Por exemplo, Lewis Carroll, né, o autor de Alice no País das Maravilhas, na biografia dele existe uma forte acusação de pedofilia. Então, se discute muito se ele não seria um pedófilo.
Eu até coloquei ela aqui, porque é um livro que eu gosto bastante, As Brumas de Avalon, da Marion Zimmer Bradley. Existe uma acusação parecida também, em relação à filha, acho que ela acobertava a pedofilia do marido com a filha, enfim. Minha pergunta é, quando nós temos um autor canalha, digamos assim, de um livro brilhante, o que é que devemos fazer? A gente aparta a obra do seu autor, ou a gente, Jana já está dizendo que tem dificuldade de desvincular a obra da vida pessoal do artista. A gente aparta a obra do autor, ou a gente esquece a obra? Qual a sua opinião sobre isso? Veja, esse é um tema muito delicado, né? Primeiro porque a gente tende a fazer juízos morais com base na nossa moralidade de hoje, a pessoas que viveram num tempo completamente diferente do nosso, né? E isso acaba sendo uma postura anacrônica. E a postura anacrônica é um pouco prejudicada. Eu acho um pouco complicada. E acho que tem que... Eu continuo dizendo o que disse em 2001, que esse texto é um texto de 2001, né? É muito estranho você bater palma com canalha. E continuo defendendo isso. Mas isso não quer dizer que tudo que um canalha faça seja uma canalice. Eu acho que aí é uma extrapolação que não se deve cometer, né? Não se deve cometer. Eu vou citar aqui Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, muito provavelmente, era racista. Isso eu acompanhei quando fui estudar esse assunto. O próprio Allan Kardec, um homem do século XIX, cujos textos podiam estar em consonância com aquelas ideias de racismo científico do final do século XIX. Tanto que houve uma investigação sobre isso, salvo engano, os livros de Allan Kardec hoje até vêm com esse aviso, né, de contextualização histórica do que estava acontecendo, sem que se deixe de ler os livros de Allan Kardec. Então, eu acho que a gente deve separar as coisas, né? Não aplaudir os canalhas, mas se a obra for uma obra importantíssima, genial, a gente deve exaltar a obra. Eu separo as coisas. Nem tudo, o canalha não produz só canalice, né? Necessariamente. Concordo com você, concordo. O pessoal está falando aí de Monteiro Lobato. Na verdade, eu até lembrei de Monteiro Lobato, mas nessa outra perspectiva, a perspectiva da intolerância, né? Porque eu acho que às vezes há uma descontextualização histórica da obra. Claro, existe essa discussão sobre o racismo, que é assim evidenciado na obra de Monteiro Lobato, mas também nós estávamos em um outro período histórico, como que você acabou de falar, né? Eu acho que a obra serve também para que a gente evidencie uma realidade social da época. Sim, claro. Porque Monteiro Lobato não estava sozinho, né? Naquela época, o racismo era muito mais evidenciado do que hoje, em que ele existe, mas se tenta colocar aquela capa de que não existe, né? Aquele disfarce. Então, você concorda com essa... Acho que você já respondeu, né? Com essa proscrição de obras sem a devida contextualização histórica? Eu tenho muita dificuldade com isso. Eu olho para a história, e a história não é só dos últimos 10 anos, né? A história nunca foi bom, coisas assim, né? Nunca foi bom, historicamente. Quem leu as distopias como 1984, talvez entenda que não é bom a gente simplesmente fazer de conta que o que aconteceu não aconteceu. Eu acho que a contextualização ela é muito importante. Sócrates, por exemplo, se você for ler Sócrates por meio de Platão, vai ver certamente coisas que hoje, pela nossa perspectiva de hoje, seriam
inaceitáveis, né? Inaceitáveis. O uso do verbo denegrir, por exemplo. O uso do verbo denegrir. Até sei lá, o meu livro, o volume 1 meu tá na 22ª edição. Acho que até a 17ª, 18ª edição, tinha um momento do livro que eu usava, não sei o que, denegrindo, não sei o quê. Eu usava o verbo denegrir. Um livro que eu escrevi, comecei a escrever em 2003. Até que uma aluna minha, da faculdade, leu esse livro e me fez esse alerta de que aquilo já não fazia mais sentido. E eu disse, é verdade, não faz mais sentido. Aí tirei, mudei. Há 17 anos atrás, isso não passava pela minha cabeça. Não passava pela minha cabeça. E não me parece que eu era racista 17 anos atrás. Por usar, entendeu? Então, a gente fazer juízos retrospectivos com base no modo como se compreendem as coisas ou no presente, eu tenho muita dificuldade com isso. Entendo perfeitamente quem pense de outra maneira, mas eu tenho alguma dificuldade com isso. Perfeito. Outra questão que você coloca, né? Você fala sobre a mediocridade. E aí, eu achei interessante porque você até cita um exemplo de alguém que teria lhe dito que você era um excelente professor, mas que você deveria se trajar, deveria dar aulas de terno e gravata, né? Poxa, agora você é professor de direito, como é que você é um professor de direito e vai... E aí eu fiquei pensando que na literatura, às vezes a gente tem textos que tentam ganhar uma certa qualidade usando, como a gente fala, né? Usando salto alto. As palavras têm que ter salto alto para que o texto tenha qualidade. E às vezes quando você espreme o texto, isso acontece tanto na área jurídica quanto na área não jurídica. Você, particularmente, como leitor, qual o tipo de texto que mais te atrai? Um texto como, por exemplo, o de Harari, que, embora seja um texto científico, consegue aproximar um leigo, né, daquele assunto, ou um texto mais bem elaborado, claro, né, como, por exemplo, o caso de Saramago, que já tem uma escrita não tão fluida como a de Harari, mas que também Mas é é difícil fenomenal. comparar, né? É difícil comparar Harari com o Saramago, porque um não é literário. Um faz literatura, o outro faz literatura de divulgação científica. O outro é literatura de ficção. Então, são coisas bem diferentes. Então, qual é o texto que mais me agrada? Eu adoro Saramago, mas adoro Saramago no contexto literário. Adoro Machado de Assis. É o texto de que eu mais gosto. Agora, você tem como comparar Machado de Assis com Guimarães Rosa? Não. O Guimarães Rosa faz quase que uma língua própria, né? E é tão espetacular quanto. Eu acho aqui eu fico numa... É quase um psicodélico. Aquilo é psicodélico. E acho sensacional. Então não dá muito para comparar. O que eu não gosto é do texto cafona, que é o texto que é de salto alto, é um texto com um vocabulário desnecessário, né, com imagens. É um texto ruim. Eu não gosto do texto cafona. Assim, é que eu já falei com você isso algumas vezes, né? Sujeito que, na linguagem jurídica, em vez de usar decisão, usa decisum. Em vez de dizer recorrido, usa vergastado. Isso não me diz nada. Agora, um sujeito que usa palavras como bonitas, como folia, que é uma palavra de que Jorge gosta também muito. Que coisa linda, o cara usa folia, usa borogodó, usa deboche. Deboche é uma palavra linda, né? Então, se o sujeito usa palavras que são simples de serem compreendidas, nenhuma dessas palavras é difícil, né? Nenhuma dessas palavras é uma palavra pedante. São palavras do dia a dia, mas são palavras eufônicas, né? Eufônicas, e quando bem colocadas, tornam um texto muito bonito. Enfim, então é melhor dizer o que eu não gosto. Eu não gosto da cafonice no texto. Literário ou não, né, Fred? Literário ou não. No jurídico da cafonice. Na literatura jurídica, essa para mim é insuportável. E isso não quer dizer que eu não fui. Eu fui. Se você pegar meus primeiros textos jurídicos, quando eu tinha 23, 24, 25 anos, eram textos cafonas. Eram textos bem escritos do ponto de vista da língua. Você não vai ver erros, mas eram textos
com exclamação, entendeu? É um texto com exclamação, um texto com um número muito grande de adjetivos, muito grande de adjetivos. Eu estou mais claro. Eu acho que eu estou escrevendo de forma mais clara. Não, essa questão é importante mesmo. Eu me lembro que na orientação, inclusive, uma das coisas que eu aprendi com você lá no mestrado foi tirar as chamadas muletas do texto, né? Você dizer, não, existem palavras que se você tirar do texto não fazem nenhuma diferença, né? Outro Veja fim, hoje, demais, tá, tá, quem tá. tem acesso à Folha de São Paulo, veja a coluna de hoje de Sérgio Rodrigues na Folha de São Paulo. A de hoje, nessa quinta-feira. Vai dizer muito o que eu considero um texto cafona. A de hoje é excelente, a coluna. Eu falo isso porque minha querida Júlia perguntou o que é cafona. Sugiro leitura da coluna de Sérgio Rodrigues hoje na Folha de São Paulo. Ótimo, já temos aí o. Eu deixei passar um comentário aqui, Fred, mas eu achei interessante, eu queria só lhe reportar essa notícia, né? Meu tio Humberto, que é da área de educação, ele disse que ele fez o contraponto de Monteiro Lobato, que ele disse que a gente pode até falar sobre o Monteiro Lobato racista, etc., mas que em comparação, que por outro lado, né, ele criou a boneca Emília e ele disse uma mulher que fazia coisas, uma pessoa do sexo feminino que fazia coisas que eram impensáveis naquele momento, né? Então assim, ela tinha uma liberdade, né, que extrapolava os limites É da época que isso, ele estava é isso. falando. Esse é o problema, né? Quando a gente tenta cancelar pessoas e obras, etc., a gente perde muito da dimensão múltipla que as pessoas têm, né? Eu gosto de usar o Roberto Marinho como exemplo, o que fundou a Globo, né? Ele inevitavelmente é uma pessoa ligada ao movimento da ditadura, a ditadura militar de 64. Todos dizem isso. A Globo não apoiou o movimento da direta já. Todos dizem isso. E tudo isso é verdade, é factual, inclusive a própria Globo reconhece. Mas durante os anos 70, a Globo abrigou boa parte dos comunistas brasileiros que não foram exilados e não fugiram. Boa parte foi abrigada, foi empregada pela Globo. E basta ver Dias Gomes como exemplo. Dias Gomes como exemplo. E dentre vários outros, né? Vários outros. Então, as coisas têm múltiplas dimensões. Múltiplas dimensões. Sempre tem múltiplas dimensões. Tirando o Hitler, quase tudo tem múltiplas dimensões. De modo que a gente tem que ter muito cuidado com o cancelamento. Com certeza. Guilherme aí nos dando boa noite. Boa noite, Guilherme. Seja bem-vindo. Pois você falou há pouco de Guimarães Rosa, né? E nesse texto que você fez em homenagem ao nascimento de seu filho, você diz que foi a obra mais impressionante que você já leu. Eu queria saber se continua sendo, né? Porque já tem alguns anos que você escreveu aquele texto. E por que você considera Guimarães Rosa essa sua obra de referência? Não, Grande Sertão Veredas é a obra literária mais impressionante que eu já li. Continua sendo. Acho pouco provável que eu leia outra que tenha me impressionado mais. Eu não sou um crítico literário, né? Então é difícil dizer, racionalizar toda a minha justificativa. A obra me arrebata até hoje. A quantidade de imagens, de beleza que que é uma obra muito difícil de ser lida, uma obra que não tem capítulos, né? É quase que uma viagem dentro da mente de 500 páginas dentro da mente de Riobaldo Tatarana. Se eu abro o Grande Sertão Veredas aleatoriamente e cai uma página para eu ler, muito provavelmente eu vou ficar muito emocionado naquela página. Muito emocionado. É incrível, porque a quantidade de imagem, de beleza. Quando saiu há uns 15 anos, talvez uns 10 anos, saiu uma reportagem na Veja sobre uma tradução de Grande Sertão para o inglês.
E aí entrevistaram o tradutor, e a primeira frase de Grande Sertão acho que é nonada, né? Aí depois vem o demônio estava no meio do redemoinho. O demônio estava no meio do redemoinho. Acho que é a primeira linha ou a segunda linha do livro. Aí o cara começou a traduzir, né? O demônio estava no meio do redemoinho. O demônio estava no meio do redemoinho. Não tem como E aí traduzir, ele porque a pensa, sonoridade se perde. não, aí quando está no meio, o demônio está no meio do redemoinho, Exato. é É uma o sentido, imagem exatamente. que tem tantas, depois que você, e que só é o diabo, né? O diabo, o Jorge pegou aqui o texto, o diabo está no meio do redemoinho. Quando você Porque liga diabo com demo, né? demo, é por causa do demo, Demo. do redemoinho, que está no meio do redemoinho, né? O demo está no meio do redemoinho. Ou as duas sílabas demo, de e mo, estão no meio da palavra redemoinho e o diabo também. Redemoinho. E aí, se você liga isso com a mitologia brasileira do Saci, que vinha num redemoinho, que aparecia num redemoinho, e o Saci. Aí você. É muita informação. Como é que você traduz isso para o inglês? Você imagina, isso é uma frase. É uma frase. Então é uma coisa realmente incrível. Para mim, é a obra mais impactante que eu já li. Isso não diminui, por exemplo, a minha relação com Dom Casmurro, que é uma relação muito forte. Eu já fiz essa referência a Dom Casmurro várias. Acho que tem alguém ligando para Sim, de Lorena. novo. Eu tô dizendo, é terrível fazer lá, mas agora pelo menos eu continuo te ouvindo. Não estou É, perdendo o seu áudio. o interessante é que em Dom Casmurro, Bento Santiago diz que o livro é uma forma de ligar o Bento da vida adulta ao Bento de Mata-Cavalos. Ligar as duas pontas da vida, né? Duas pontas da vida. E aí essa imagem é muito forte para mim. Você na vida adulta escrever uma obra que é uma forma de ligar esse seu momento com aquele outro momento e tentar descobrir o que havia do Bento Santiago velho no Bento Santiago novo é muito forte. Dom Casmurro é uma obra muito forte para mim. É um clichê, né? É um clichê, mas faz É isso que eu ia perguntar. Aproveite e responda logo a pergunta que certamente vai aparecer aí. Traiu ou não traiu? Mas isso não tem a menor relevância, né? Isso não tem a menor relevância. É o tipo da pergunta que não tem relevância. Evidentemente não é para ser respondida a pergunta. Cada um vai Exatamente. compreender a história como aquilo lhe tocar, né? Aquilo lhe Tocar, tocar. exatamente. Exatamente. Qualquer Mas professor incrível que. que diga isso, ele está acabando com a obra, né? Não, mas todo mundo, quando lê, tem uma impressão, né? Sim. Quando a gente lê, a A gente minha tem uma impressão é impressão. que ela não traiu. Agora veja que onda. A minha impressão é que ela não traiu, sendo que a história é contada pelo traído. Mas não tem O relevância, isso narrador não tem relevância. que não é confiável. Não É é verdade. confiável. Pois é, Fred, falando um pouquinho mais sobre hábito de leitura, eu me lembrei de comentar contigo uma cena que me marcou bastante. Em 2018, quando eu viajei para a Copa, né, da Rússia com o Jaime. E fiquei muito impressionada, porque um dia a gente pegou um metrô, a gente entrou no metrô, e logo depois veio uma menina. Essa menina entrou no metrô com o livro aberto, sem olhar o caminho, né? Ela vinha andando com o livro aberto. Toda a viagem do metrô ela fez lendo esse livro. E eu não, para mim, tudo mais já era, né? Fiquei de olho na menina. E aí ela ficou lendo o caminho inteiro, ela acabou descendo na mesma estação que a gente, e quando ela desceu lendo, e foi andando, né, seguindo o fluxo, né, que é um fluxo de ida, um fluxo de vinda, ela foi seguindo o fluxo, lendo. Ela não olhava o caminho, nada. Ela estava totalmente entretida naquela leitura. E eu fiquei pensando, por que nossa juventude
está tão longe dessa realidade, né? Ou seja, por que que a nossa juventude não tem essa paixão pela literatura, muitas vezes? Como tem, como a gente verifica mais facilmente, por exemplo, lá na Rússia, né, que é toda uma tradição de leitores. E te perguntar também se você tem alguma conexão literária com seus filhos, alguma coisa que vocês gostam de ler juntos, ou, sei lá, ou HQ, ou um livro infantil, ou se vocês têm gostos completamente díspares, como é que funciona aí? Não tenho conexão literária com meus filhos. Já tentei demais. Não sei se é difícil saber se a minha relação com os livros acabou atormentando a vida dos meus filhos. Eu não sei. É difícil saber. Mas não tenho. Já tentei. Já fizemos algumas coisas. Meu filho mais velho começou a ler mais recentemente, mas uma literatura mais técnica. Minha filha mais nova até já leu muita coisa. Tem a biblioteca dela. Mas não há essa conexão. Agora, sua pergunta sobre a nossa cultura realmente é uma pergunta muito difícil. Eu não saberia responder as razões pelas quais. Eu também não sei se isso é verdade também. Eu não sei se é verdade de que as nossas crianças, ou se é só uma impressão do nosso mundo, do nosso universo. Por exemplo, a filha da babá dos meus filhos, que está comigo, a babá está comigo há 17 anos, e eu vi a filha dela crescer, a filha hoje tem 20, leu uma barbaridade. Ela leu uma barbaridade. Eu já dei vários livros para ela pega meus livros, vai e volta. Ela leu uma barbaridade. Então eu não sei se. Eu não sei se isso é uma impressão nossa. Mas também, eu acho que tem que fazer. A gente tem que estimular a ler, nós pais, tudo. Tudo. Por exemplo, eu li os 3 primeiros Harry Potter. Inclusive, isso é uma falha minha, porque eu não terminei de ler os outros 4. Os 3 primeiros Harry Potter que eu li há 20 anos, né? Eu li quando saiu aqui no Brasil. Eu devo ter lido em uma semana. Porque eu simplesmente não consegui parar de ler. Eu não consegui parar de ler. E é uma literatura simplesmente espetacular. Eu acho simplesmente espetacular. Agora, você vai falar, aí um cara como eu falar isso. Né? Aí os estudiosos da literatura, não, eu só leio Balzac, Proust, Machado de Assis, Ulisses, de Joyce, A Montanha Mágica, de Thomas Mann. Então, aí, você afasta as pessoas. Afasta as pessoas. Porque aí você coloca, se o sujeito para gostar de ler tem que gostar de ler Ulisses, por exemplo, eu nunca li Ulisses. E muito provavelmente não lerei. Muito provavelmente não lerei. Então, eu acho que a gente tem que modular um pouco. E tem um livro, deixa eu ver se eu pego aqui, peraí. Aproveitem, viu, gente, para bisbilhotar aí. Podem bisbilhotar, liberado, bisbilhotar os livros de Fred que estão aí atrás. Eu não sei se você conhece esse livro, O Mundo da Escrita. Conhece? Já ouvi falar, nunca li, mas já ouvi falar. Martin Buchner. Esse Eu livro acho que aqui. você, inclusive, se não me engano. Eu não sei se eu já indiquei isso para você. Esse livro aqui o subtítulo dele é Como a Literatura Transformou a Civilização. É como se fosse o Sapiens da literatura. É o Sapiens da literatura. Quer dizer, é uma história de como a literatura influenciou as transformações. E ele divide o livro em 16 capítulos. Um capítulo para cada texto que ele vai colocando. E aí vai, desde o livro de cabeceira de Alexandre o Grande, passando por Gilgamesh, lá que inspirou a Arca de Noé e tal, aos textos sagrados. Aí você vai, né? Ele escolheu as 1001 Noites de Sherazade e chega o último dessa evolução é Harry Potter. Harry Potter. Porque ele coloca isso é um ensaio espetacular. Esse livro é espetacular.
Ele coloca Harry Potter num momento histórico de literatura infanto-juvenil como nunca houve com esse volume, com essa aceitação, com essa febre. Quem viu o Diabo Veste Prada sabe que uma parte de Diabo Veste Prada, um trecho do filme, girava em torno da obtenção do volume 5 de Harry Potter. Não sabia. Veja, não, o Diabo Veste Prada tem um momento que a personagem principal, que é uma pessoa que acha que manda no mundo, ela determinou que a secretária dela começou a seguinte coisa. Miranda, ela chegou assim, eu quero que você consiga os originais do livro 5 de Harry Potter. Sim, mas não saiu ainda. É verdade. E ela ainda queria dois, porque as filhas eram duas filhas, né? Ela queria dois. Lembrei, verdade. É verdade. Então, por que eu estou usando esse exemplo? Porque eu acho que a gente tem que lidar com os filhos de apresentar para eles uma literatura que agrade eles. Qualquer literatura que agrade, no meu modo de ver, é boa para pessoas. E Jorge fica falando isso. Ô, Jorge, você já leu esse livro, Jorge? Gracinhas pop igual a mim? Isso é sério, é um livro sério. Ele não está dizendo que Harry Potter é um dos 16 livros mais importantes, não tem nada a ver com isso. Isso não é um índex de 16 livros importantes. Ele coloca 16 livros e tenta mostrar como... Ele pega 16 exemplos de como a literatura influenciou no seu tempo. É isso que é interessante. Não são 16 obras mais importantes. Em nenhum momento ele diz isso. A parte, inclusive, para quem faz direito, o capítulo 3, que é um capítulo sobre a escrita sagrada, qual o papel da escrita sagrada, é incrível. 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 Você lerá a Bíblia, por exemplo, de outra maneira. Inclusive, o uso dos verbos na Bíblia. Se o verbo é terceira pessoa, se é primeira pessoa, isso tudo faz diferença. É uma onda isso. Já está anotadíssima. Repita aí, por favor, o nome do livro que algumas pessoas já pediram. O mundo da escrita. O mundo da escrita. O mundo da escrita. Martin Puchner. Puchner, né? Que é alemão. É Puchner. Ah, tá. Puchner. Fred, literatura tem muita relação também, eu acho, pelo menos na minha opinião, né, com autoconhecimento, né? Existem livros que a gente lê e esses livros falam de uma forma tão íntima com a gente que, às vezes, eles nos revelam coisas de nossas personalidades, aspectos de nossas personalidades que a gente nunca tinha atentado antes ou que a gente não via claramente. Você já teve uma experiência, assim, de uma viagem de autoconhecimento por conta de um livro específico? Já houve algum livro, assim, que ele despertou algum pensamento acerca do seu eu ou das suas relações com as pessoas, de uma forma mais particular? Certamente houve. Mas eu não saberia bater aqui de um bate-pronto. Mas certamente a leitura, né? A leitura torna a sua vida mais iluminada. E torna a sua vida mais iluminada para todas as dimensões de sua vida, inclusive para a dimensão do seu conhecimento. Certamente. Não tenho dúvida alguma. Eu não posso deixar de lhe fazer uma pergunta no estilo gincana. Não vou pedir para você levantar e sair correndo atrás dos livros, não, viu? Porque aí seria sacanagem, mas... Mas tá tudo aqui, a minha biblioteca não jurídica está aqui atrás de mim, então é fácil. Uma pergunta para você é o seguinte. Levando em consideração a realidade, tem um livro, não sei se você já leu, chamado Fahrenheit 451. Eu tenho ali, eu tenho ele, mas não li ainda, mas eu tenho. Nesse livro, os livros passam a ser proibidos e os bombeiros que antes tinham a missão de apagar incêndios passam a ter a missão de destruir bibliotecas. Então, eles vão destruir os livros. Minha pergunta é, os bombeiros do Fahrenheit estão batendo na sua porta, você tem um espaço pequenininho ali para guardar 5 livros
que você 5? gostaria que não fossem destruídos. 5. Se podem ser 5 jurídicos e 5 não jurídicos. Vamos lá. Pô, aí você me Rápido, pegou porque demais. É difícil isso. os bombeiros vão Pô, chegar. porra, não sei. Não sei, porra, aí não dá. É muito drama. Isso é um drama pra mim. Não saberia dizer, não. Ah, Grande Sertão Veredas, Dom Casmurro, deixa eu ver aqui. Pega um do Flamengo para você não ficar sem. Um do Flamengo de Rui Castro, a virada de Stephen Greenblatt. E. Vou fazer uma gracinha pop para Jorge ficar chateado. Vou perturbar Jorge. Verdade Tropical de Caetano Veloso. Em verdade, tropical de Caetano Veloso. João está dizendo aqui, boa noite, João. João está dizendo aqui que é para você salvar a coletânea, para não ter que reescrever nos livros jurídicos, que é para você salvar a sua coletânea, que está bem aí atrás de você. Aponta aí para o pessoal que não Aqui, é da área do a minha direito. coleção jurídica está aqui. É a minha coleção, né? Ele pediu para você. Isso. Ele pediu para você salvar essa coletânea para você não precisar reescrever. Realmente ia ser um favor que você ia prestar à humanidade. Agora, eu acho que algumas pessoas salvariam, né? Então, você não ficaria sem ele, com certeza. Bom, gostei da seleção. Algumas perguntas assim mais bate-pronto aqui, Fred, para as pessoas que querem conhecer um pouco mais do seu perfil literário, do seu perfil de leitor, né? Você gosta mais de livros físicos ou de e-books? Físico, sem dúvida. Transita físico, né? Sem dúvida. Cheira livro? Cheiro o livro. Cheiro e pego o livro, né? Vejo a orelha, enfim, faço tudo. Não, inclusive, gente, a biblioteca de Fred, a biblioteca jurídica de Fred, está disponível lá na Faculdade Baiana de Direito para quem quiser pesquisar. Só não pode levar, mas pode pesquisar lá. Eu já tive essa oportunidade de pesquisar várias vezes e é um sonho de biblioteca. Pense na obra, com certeza lá nós vamos encontrar. E isso tem um pouco a ver com essa sua característica de gincanista, né, Fred? Porque você foi buscar livros assim muito raros, livros que não são fáceis de encontrar. Me conta um pouco dessa sua tarefa de pesquisador, de explorador de obras. Já fui mais, né? Já fui mais. Assim, no início da minha formação, da minha biblioteca, eu era um caçador de biblioteca. Eu ia para sebo, comprava a coleção inteira. Cheguei a comprar uma biblioteca inteira. O falecido, comprei a biblioteca toda do cara. Comprei a universalidade. Se você não sabe o que é comprar uma universalidade, eu comprei uma universalidade. Pouco importa o que tinha dentro. Eu tenho muito livro, realmente jurídico, eu tenho muita coisa. Minha biblioteca jurídica é uma biblioteca de respeito. A minha biblioteca não jurídica é boa, mas a minha biblioteca não jurídica, essa... Sua biblioteca jurídica tem quantos exemplares? Tem título com mais de um exemplar. Eu tenho 17 mil títulos. 17 mil títulos. Imagina, é muita coisa. Imagina. Jurídicos, né? Jurídicos. Uma outra pergunta para te fazer. Já perguntarei se você grifa os livros. Às vezes, não tem um método, não. Às vezes sim, às vezes não. Não tem método. Não tem muito, não. Você prefere obras nacionais ou estrangeiras, Fred? Eu não tem muita... Não faz diferença. Irrelevante, para mim é irrelevante. Não tenho esse tipo de seleção. Rapaz, eu sou uma pessoa completamente... como é que eu vou dizer para você? Completamente descontrolada, sem método. Rebelde. Eu li, nessa quarentena, eu li Ensaio sobre a Cegueira, Saramago, li a autobiografia de Fernanda Montenegro, que é uma coisa que tem a ver com foto. Li 2 biografias de Jair Bolsonaro, que é esse personagem que me aflige, a de Thaís Oyama, que se chama Tormenta, e a de Macluf de Carvalho, que é o Cadete e o Cadete e o Capitão. O Cadete e o Capitão, que é a história militar de Bolsonaro. Li Porque a Vítima Tem Sempre Razão, de Francisco Bosco, e li A Lei da Estupidez Humana. Ou seja, qual o sentido dessa minha leitura? Nenhum. Veja, cada uma coisa diferente, não há nenhuma lógica.
Você tem temas preferidos que você gosta de abordar? Eu gosto de literatura como essa, de Harari, de Stephen Greenblatt. Esses livros são livros muito bem escritos, são ensaios, mas são ensaios não ficcionais. Se você pudesse separar assim, eu prefiro a literatura de não ficção. Eu vi uma mensagem aqui, vou aproveitar que nós estamos com uma boa audiência para fazer o convite a você e a quem estiver ouvindo também. Existe uma menina, Fred, chamada Clara, que tem 12 anos, mora em Irecê, e ela tem um projeto maravilhoso chamado Projeto Casinha de Livros. Ela recebe doações de livros não jurídicos e ela coloca nessas casinhas para que o público de Irecê possa ler, né? Então, ela tem várias casinhas em praças públicas. As pessoas pegam o livro, leem e devolvem. Então, quem tiver interesse aí, o perfil dela, Projeto Casinha de Livros, podem dar uma olhada, conhecer o projeto e ajudar quem tiver livro para doar. Você sofre de curiosidade literária, Fred? O que é que eu chamo de curiosidade literária? Você está na rua, sei lá, no avião. Tem uma pessoa sentada do seu lado, lendo um livro que você não sabe qual é. Para você aquilo é um fato irrelevante ou você Mas muito não relevante. sossega? É óbvio que é, eu quero saber o que eu estou lendo. Óbvio. É evidente. Até onde você chega para isso, Fred? Você é daquele que Às vezes eu fica... pergunto. Está lendo o quê? Aí a pessoa me mostra. Eu confesso que eu fico ali tentando descobrir, eu fico com vergonha de perguntar, mas eu fico tentando descobrir o que a pessoa está lendo. Eu corro atrás mesmo. Fred, qual foi o lugar mais inusitado em que você já leu? Como você está falando, o lugar. Porra, pergunta difícil. Inusitado? Banheiro, evidentemente, não é inusitado, né? É trivial, né? É trivial. Aliás, todo mundo lê e nem todo mundo É, confessa que lê no banheiro, né? é, não sei. Acho que não tem nenhum que eu repute inusitado. Eu li vários lugares, mas nenhum eu colocaria assim, inusitado. Acho que não. Eu acho que banheiro não é inusitado. Acho que não É, podemos encontrar banheiro inusitado. Não. Você já falou que gosta mais de livros não ficcionais. Eu tenho uma dúvida, Fred, em relação à formação do seu raciocínio, que eu acho muito interessante. Eu acho o seu raciocínio extremamente linear. Você é uma pessoa de um raciocínio, você constrói o seu raciocínio de modo muito linear. Existem pessoas que constroem o raciocínio quase no fluxo do pensamento, e às vezes eu me enquadro nessas pessoas. Você vai formando a sua frase, as ideias vêm surgindo e às vezes há uma interrupção daquilo que você está falando pelo que você está pensando, mas eu acho que você tem um raciocínio muito linear. Existe alguma técnica para isso? Se é decorrente de leitura, isso é próprio de você? Porque eu tenho certeza que seu cérebro é acelerado. Como é que você faz para dar essa mas freada? eu não sou especialista nisso e é difícil avaliar a mim mesmo, né? Mas talvez eu tenha uma característica de falar me ouvindo. Eu não sei se todo mundo se é uma coisa geral ou é só impressão minha, mas eu falo me ouvindo demais. De modo que é como se minha pessoa se multiplicasse, se desdobrasse, naquela que fala e naquela que ouve. E isso muito automaticamente, de modo que se eu, ouvinte, não entende eu, falante, o eu, falante, imediatamente corrige e tenta aprumar, né? Então, o meu eu falante, ele se preocupa muito com o meu eu ouvinte. Agora, se isso tem algum sentido, eu não sei. Acho que Eu não não sei, sei. mas eu sou assim. Então, quando eu falo algo e o meu eu ouvinte pensa assim, porra, eu entendi o que Fred Falante falou, Fred Falante fica feliz, entendeu? Fred Falante fica feliz. Eu sou assim. Agora não me pergunte se isso é alguma habilidade mutante ou se isso é inerente a qualquer pessoa.
Você falou que andou lendo algumas biografias durante a quarentena, e eu sei que você gosta de ler, vira e mexe você fala de alguma biografia. Recentemente eu li um livro que é uma escrita autobiográfica chamada O Amante, de Marguerite Duras. Eu sou péssima para fazer essa, para falar o nome, né? De pessoas assim. Acho que é Margaret Duras, eu acho. E ela diz o seguinte, que a escrita literária não é uma forma de viver, não é uma forma de viver, às vezes é uma forma de morrer para si mesmo. E ela fala isso num contexto em que as pessoas questionam o quanto daquela biografia é real e o quanto ela romanceou para fazer com que a vida dela fosse aquilo que ela gostaria que tivesse sido, né? Ou para minorar os problemas da vida dela. Do que você lê das biografias, você acha que as biografias acabam, em certa medida, sendo uma obra de ficção? Ou seja, que A autobiografia ou a biografia? A autobiografia. Eu já li algumas autobiografias, Jô Soares. Eu, particularmente, não gostei. Não gostei. Agora, a autobiografia de Caetano, Verdade Tropical, eu coloco Verdade Tropical no rol dos grandes livros brasileiros dos últimos 20 anos. Jorge fica chateadinho comigo, acho que isso é uma coisa pop, eu estou exagerando, mas eu falo isso sinceramente e recomendo fortissimamente que quem não leu, leia, sobretudo porque saiu a segunda edição, e a segunda edição tem um pós-fácil de Caetano, 20 anos depois, que é tão bom quanto o resto do livro. Então, certamente a autobiografia tem elementos ficcionais, tem veja, é o relato das memórias de alguém que fazia parte que é sujeito e objeto ao mesmo tempo. E memória é, como disse Chico Bosco, que é um autor que Jorge gosta muito também, eu sei disso, ele diz que memória é fato e afeto, né? Fato com afeto. Então, se é fato com afeto, você acaba... Agora, tem uma autobiografia que eu gostaria de recomendar, eu não posso terminar essa nossa conversa sem recomendar uma autobiografia, que é a autobiografia de um personagem fictício. E não é Memórias Póstumas de Brás Cubas. É a biografia de um quadrado que se chama Planolândia. Planolândia. Planolândia? Eu recomendo É o nome... Planolândia. Planolândia. É um livro que, inclusive, está em domínio público, vocês podem pegar na internet. É um livro da época de Alice do País das Maravilhas. É um livro escrito por um professor de matemática, né? Acho até que é Abade também. Acho que é um Abade, professor de matemática. E conta a autobiografia de um quadrado. É um quadrado contando a sua história num mundo plano, num mundo de círculos e triângulos e pentágonos. E como é que o quadrado lida com isso? E a história dele quando ele foi convocado por uma esfera a conhecer a terceira dimensão, que ele vivia num mundo plano de 2 dimensões. Esse livro, que é uma fábula, embora seja uma fábula autobiográfica de um quadrado, é um dos grandes livros que eu já li. E é um livro que me emociona profundamente. Todas as vezes que eu falo desse livro, eu fico emocionado. Porque é uma verdadeira obra-prima de 60 páginas. 70 páginas. É uma obra-prima. Não precisa nem dizer que quando eu desligar aqui, eu vou procurar. Não, e você vai ler em um dia. Você vai ler em um dia. É uma obra-prima. Fred, se você colocar isso no mundo de hoje, então... A gente ficou um pouquinho com o tempo comprometido por conta da primeira interrupção, então eu perdi um pouco a noção do tempo aqui, lhe confesso. Como eu acho que a gente está chegando ao final da nossa live, pelo que eu pude olhar aqui, dessa nossa retomada, eu queria, para que a gente não seja surpreendido pelo Instagram com aquele cronômetrozinho terrível, eu queria lhe agradecer imensamente por ter aceitado o convite, dizer que me deixou muito feliz, muito emocionada, ansiosa, nervosa, tudo que você imaginar, porque eu tenho por você uma admiração que você sabe que não tem mais tamanho. Você é uma pessoa muito importante na minha formação profissional. Se eu continuar, eu choro. Né? Enfim, quem me conhece sabe que eu sou emotiva, mas você é uma pessoa... Você é uma pessoa importante porque é você que me levou para a docência, você que me
estimulou Gente, desculpa. Enfim. Que me A ser estimulou a fazer processualista. mestrado, A a ser ser processualista. tudo. Então, eu só tenho que lhe agradecer e dizer da minha enorme alegria, minha enorme felicidade, minha enorme honra de estar aqui com você hoje. E agradecer a todos que estão aqui presentes, pela audiência, e agradecer a você por mais essa aula. Foi uma prosa, mas você não tem jeito. Você abriu a boca a aula, Fred. Você Não, abriu que a boca a nada. aula. Então, Eu assim, fui perguntando, eu fui respondendo. Né? essa sua entrega, tudo que você faz é um exemplo e é algo assim inspirador para todo mundo. Então, eu queria lhe agradecer do fundo do meu coração por ter aceitado e por estar aqui com a gente hoje, viu? Pô, obrigado, eu adoro conversar sobre isso. Espero que esse seu projeto é um projeto sensacional, assim como o projeto de Jana também. Como eu disse, né? Ler conhecimento torna a vida da gente mais iluminada. E a iluminação serve até para a gente ver beleza nas coisas e tornar a vida mais leve. Né? Como uma vez eu falei, eu até contei isso num post que eu fiz pro Instagram, que quando você descobre o sentido das coisas se revela para você, a sua vida fica mais bonita e, portanto, fica uma vida melhor, né? Uma vida mais extraordinária. Então, a literatura serve para isso. Espero que essa conversa tenha ajudado alguma coisa, porque eu sou um cara clichê. Você vê que minhas indicações são todas indicações clichê. Mas que tenha valido para alguma coisa. Obrigado pelo convite. Obrigadão, meu filho. Obrigada. Obrigada a todos, gente. Uma boa noite. Um beijo para vocês. Tchau, Valeu, Fred. beijo. Beijo. Tchau, tchau.